Fala, nação rubro-negra! Hoje o assunto é quente, polêmico e internacional. Depois da final histórica entre Flamengo e PSG, o Flamengo pode estar muito perto de anunciar um reforço de peso para a defesa. Vitão, um dos zagueiros mais regulares do futebol brasileiro, descartou o Benfica e encaminhou acerto com o Mengão. O nome de Saúl Ñíguez virou alvo de ataques da torcida do Real Madrid. O vídeo do goleiro Safonov com a famosa cola viralizou no mundo todo. E ainda tivemos elogios. Um dos maiores jornais da França colocou o Flamengo de Felipe Luiz entre as melhores campanhas do futebol mundial, elogiou o elenco, o treinador e ainda fez um alerta direto ao PSG. E dados de Luiz Henrique ao Mengão. A camisa do goleiro que decidiu a final já está valendo uma fortuna em leilão. Quer saber os detalhes, valores, contrato e por que ele escolheu o Flamengo? Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Vitão encaminha acerto com o Flamengo. Atenção, nação rubro-negra! O Flamengo pode estar muito perto de anunciar um reforço de peso para a defesa. Vitão, um dos zagueiros mais regulares do futebol brasileiro, descartou o Benfica e encaminhou acerto com o Mengão. Quer saber os detalhes, valores? Segundo informações do Bola VIP Brasil, o zagueiro Vitão, de 25 anos, já tomou uma decisão importante sobre o seu futuro. Disputado por Flamengo e Benfica, o defensor deu prioridade ao projeto rubro-negro e já teria chegado a um acordo com o clube carioca. O Flamengo agora trabalha nos bastidores para fechar a negociação com o Internacional, que ainda precisa liberar o jogador. Por que o Vitão escolheu o Flamengo? Mesmo com uma proposta da Europa, Vitão entendeu que o projeto do Flamengo é mais sólido neste momento. Estamos falando de protagonismo, visibilidade internacional, disputa por títulos e um elenco extremamente competitivo. O Flamengo vem se movimentando forte no mercado e quer montar um time ainda mais sólido para os próximos anos. Destaque no Internacional. Mesmo com a campanha complicada do Internacional no último Brasileirão, Vitão foi um dos pilares da equipe. Foram 52 partidas disputadas, 2 assistências e atuações muito seguras. Uma dessas assistências foi decisiva na vitória contra o Red Bull Bragantino. Ou seja, é um zagueiro que não se esconde, mesmo em momentos de pressão. Contrato, salário e duração. Se o acordo entre Flamengo e Internacional for fechado, Vitão deve assinar um contrato de 3 anos com o Mengão. O salário gira em torno de R$900 mil por mês, valor considerado dentro do padrão para jogadores de alto nível no elenco rubro-negro. Trajetória do jogador. Revelado pelo Palmeiras, Vitão teve poucas oportunidades no time profissional, atuando apenas uma vez. Sem espaço, foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, onde disputou 36 partidas. Em 2022, voltou para o Brasil para defender o Internacional, inicialmente por empréstimo, até ser comprado em definitivo. Rumores e concorrência. Nos últimos meses, surgiram especulações envolvendo clubes como Beşiktaş da Turquia e até mesmo um possível retorno ao Palmeiras. Mas nenhuma dessas negociações avançou. Hoje o Flamengo é o destino mais provável para Vitão a partir de 2026. Na minha opinião, Vitão seria um baita reforço para o Flamengo. Zagueiro jovem, experiente, regular e pronto para grandes decisões. PSG exalta o Flamengo após final do Intercontinental. Eles ganharam, mas quem saiu gigante foi o Flamengo. O PSG foi campeão mundial, mas fez questão de exaltar o Mengão depois da final histórica da Copa Intercontinental. E as palavras dos franceses estão dando o que falar. Fica comigo até o final, porque essa história mostra o tamanho do Flamengo no futebol mundial. A final da Copa Intercontinental entre Flamengo e PSG entrou para a história. Um jogo extremamente equilibrado, tenso, disputado lance a lance, do jeito que uma decisão mundial pede. O tempo normal terminou empatado, mostrando que o Flamengo bateu de frente com o atual campeão da Champions League, sem medo, sem se esconder. E aí, como manda o roteiro das grandes finais, a decisão foi para os pênaltis. Os pênaltis e o destaque de Safonov.
Nas penalidades, o goleiro Safonov acabou sendo decisivo. O arqueiro do PSG defendeu 4 cobranças do Flamengo e foi o grande nome do título francês. Méritos para o goleiro, claro, mas isso não apaga o que o Flamengo fez durante os 90 minutos. O rubro-negro competiu em alto nível, mostrou organização, intensidade e personalidade. PSG exalta o Flamengo nas redes sociais. E o mais impressionante veio depois do apito final. Nas redes sociais, o PSG fez questão de reconhecer o tamanho do adversário e exaltou o Flamengo pela temporada espetacular. Parabéns pela excelente temporada, Flamengo. Foi uma grande final, publicou o PSG, atual campeão da Champions League. E isso não é pouca coisa. Estamos falando de um clube mais poderoso do futebol europeu, reconhecendo a grandeza do Mengão. Flamengo gigante, 6 títulos na temporada. O respeito do PSG não veio à toa. O Flamengo fez uma temporada histórica em 2026, conquistando 6 títulos. Uma campanha dominante no cenário nacional e sul-americano, reafirmando o clube como uma potência do futebol mundial. Não é qualquer time que chega a uma final intercontinental e arranca elogios do campeão europeu. O Flamengo mostrou que não está só para participar, está para disputar de igual para igual. PSG também vive fase excepcional. Do outro lado, o PSG também vive um momento espetacular. O clube francês chegou igualmente à marca de 6 títulos na temporada, lidera a Ligue 1, está vivo na Copa da França e novamente aparece como um dos favoritos à Champions League. Ou seja, não foi contra qualquer adversário, foi contra um PSG no auge, confiante e extremamente forte. O Flamengo pode não ter levantado a taça, mas saiu maior do que entrou. Competiu, incomodou, foi respeitado e mostrou que está no mesmo nível dos gigantes europeus. Imprensa francesa exalta o Flamengo de Felipe Luís, mais final intercontinental, mais camisa de Safonov em leilão. Um dos maiores jornais da França colocou o Flamengo de Felipe Luís entre as melhores campanhas do futebol mundial, elogiou o elenco, o treinador e ainda fez um alerta direto ao PSG. E fica comigo até o final, porque tem detalhe curioso. A camisa do goleiro que decidiu a final já está valendo uma fortuna em leilão. Flamengo e Paris Saint-Germain protagonizaram um confronto histórico no Catar, na grande final da Copa Intercontinental. De um lado, o gigante europeu recheado de estrelas. Do outro, um Flamengo reformulado, competitivo e comandado por Felipe Luís em sua primeira grande temporada como técnico. O jogo terminou empatado em 1-1 e foi decidido nos pênaltis, mas antes mesmo da bola rolar, o respeito ao Mengão já estava estampado na imprensa europeia. Jornal francês enalta o Flamengo. O tradicional jornal francês Le Parisien não economizou elogios ao Flamengo. Segundo o periódico, o rubro-negro chegou ao Catar cheio de confiança após eliminar o Cruz Azul e viver uma temporada histórica em 2025. O jornal destacou a famosa dobrada, algo que o Flamengo não conquistava desde 2019, reforçando que o clube voltou a se colocar entre os gigantes do futebol mundial. Felipe Luís e a campanha quase perfeita. Mas o maior destaque da análise francesa foi o trabalho de Felipe Luís. O Le Parisien foi direto. Sob o comando dele, o Flamengo reinou no Campeonato Brasileiro e fez uma campanha impressionante na Libertadores. Foram apenas 2 gols sofridos em 7 jogos na caminhada do 4º título continental. O jornal definiu a trajetória como quase perfeita, exaltando a organização, o controle emocional e a solidez defensiva da equipe. Elenco do Flamengo impressiona a Europa. A qualidade do elenco rubro-negro chamou a atenção dos franceses. O jornal destacou o lado esquerdo forte com Alexandro e Samuel Lino, jogadores com passagens por Juventus e Atlético de Madrid. Além deles, nomes como Saúl, Emerson Royal e Luiz Araújo foram citados como atletas conhecidos e respeitados pelo público europeu. Ou seja, o Flamengo deixou de ser visto apenas como o time sul-americano e passou a ser analisado como um elenco de nível internacional. Arrascaeta, o craque absoluto. E claro, tinha que ser ele.
O Le Bazizien foi categórico ao apontar Arrascaeta como o jogador mais importante do Flamengo. O uruguaio fechou a temporada com números absurdos, 23 gols e 18 assistências. Para os franceses, o uruguaio é o cérebro, o diferencial técnico e o símbolo dessa fase vencedora do clube. Mais uma prova de que o camisa 10 já entrou na história do Flamengo. Alerta ao PSG. Paris está avisada. Antes da final, o recado foi claro. Paris está avisada. Se quiser vencer, terá que lutar muito. O jornal francês deixou claro que o PSG não teria vida fácil, e não teve mesmo. O Flamengo jogou de igual para igual, competiu até o fim e só foi superado nos pênaltis. O jogo e o herói Safonov. Cena: defesas de Safonov nos pênaltis. No tempo normal, Kvaratskhelia abriu o placar após falha de Rossi. O Flamengo reagiu, mostrou força mental e empatou com Jorginho, em cobrança de pênalti. Na decisão por penalidades, brilhou o goleiro russo Matvei Safonov, que defendeu 4 cobranças e garantiu o título do PSG. Uma atuação histórica que mudou completamente o status do jogador dentro do clube francês. Camisa de Safonov vai a leilão. E olha esse detalhe curioso. A camisa usada por Safonov na final já está em leilão e ultrapassou os R$8.000. O item é autografado e está sendo disputado por colecionadores do mundo inteiro. Isso mostra o tamanho histórico dessa decisão e como o Flamengo esteve no centro das atenções globais. O assunto é quente, polêmico e internacional. Depois da final histórica entre Flamengo e PSG, o nome de Saúl Ñíguez virou alvo de ataques da torcida do Real Madrid. O vídeo do goleiro Safonov com a famosa cola viralizou no mundo todo e ainda tivemos elogios pesados de Luiz Henrique ao Mengão. O Flamengo fez história mais uma vez. Encarou o poderoso PSG, jogou de igual para igual, segurou o jogo no tempo normal e levou a decisão para os pênaltis. Foi uma final equilibrada, intensa, nervosa, daquelas que mostram o nível que o Flamengo alcançou no cenário mundial. Jogo parelho, Flamengo competitivo contra gigante europeu, decisão nos pênaltis no Catar. O erro de Saúl Ñíguez e o estopim da polêmica. Mas nos pênaltis, um lance acabou mudando tudo. Saúl Ñíguez desperdiçou uma das cobranças, e isso foi o suficiente para reacender uma rivalidade antiga, só que agora fora do campo. Saúl revelado pelo Atlético de Madrid. Relação histórica ruim com o Real Madrid. O erro virou munição para ataques nas redes sociais. Torcida do Real Madrid parte para cima. Nas redes sociais, especialmente no X, a torcida do Real Madrid não perdoou. Teve comentário pesado, teve provocação direta e teve lembrança do passado colchoneiro de Saúl. Um perdedor sempre será um perdedor. Você pode sair do Atlético, mas o Atlético nunca sai de você. Ataques não são apenas pelo pênalti, envolvem rivalidade histórica Real versus Atlético. Flamengo entrou no meio desse fogo cruzado europeu. As declarações de Saúl Ñíguez sobre o Real Madrid. E aí entra o ponto que realmente inflamou tudo, as declarações de Saúl antes da final. Relembre as falas. Flamengo maior em torcida. Crítica ao ambiente do estádio do Real Madrid. Comparação direta com o Maracanã. Para a torcida do Real Madrid, isso foi gasolina no incêndio, e depois do vice, essas falas voltaram com tudo. A cara do Flamengo e a ligação com o Atlético. O Flamengo hoje tem uma identidade que incomoda a Europa. Saúl Ñíguez, Samuel Lino, contratação histórica, Felipe Luiz, ídolo do Atlético. O Flamengo acabou se tornando, na visão do torcedor do Real, quase uma extensão do Atlético. Vídeo de Safonov com cola viralizou. E se a derrota já doeu, a internet ainda entregou mais um capítulo dessa história. Vídeo do goleiro Safonov recebendo toalha com anotações. Preparador de goleiros entregando informações. Estratégia totalmente permitida no futebol. Safonov defendeu 4 pênaltis. Atuação histórica. Virou o herói improvável da final.
Rossi reconhece o mérito do goleiro. E aqui vale destacar a postura do Rossi. Reconhecimento do mérito, respeito ao adversário, nada de desculpas. Análise. Isso mostra a grandeza do Flamengo, mesmo na derrota. Luiz Henrique elogia o Flamengo. Para fechar com chave de ouro, quem falou bem do Flamengo foi ninguém menos que Luiz Henrique. Flamengo sólido, time bem treinado, Felipe Luiz elogiado. Jogo extremamente difícil. Foi uma grande equipe com um técnico de altíssimo nível. O Flamengo perdeu o título? Perdeu, mas saiu maior do que em... A pergunta que não quer calar é: o Flamengo foi roubado na final? Você acha que foi roubo? Flamengo e PSG fizeram uma das finais mais equilibradas da história da Copa Continental. Jogo truncado, muita intensidade, decisões nos detalhes e, como não poderia ser diferente, tudo acabou decidido nos pênaltis. Mas o problema é que, nos pênaltis, as regras precisam ser seguidas à risca, e foi aí que começou a polêmica. A cobrança de pênalti que gerou o escândalo. Nas cobranças, o goleiro do PSG aparece claro. Nem o árbitro nem o VAR tomaram qualquer atitude. Revolta da torcida e repercussão. Torcedores do Flamengo, jornalistas e até páginas europeias começaram a questionar a decisão. Nas redes sociais, a palavra mais usada foi roubo. Como pode uma final desse tamanho terminar assim? Por que o VAR não interveio? Se fosse o contrário, será que a decisão seria a mesma? Análise fria. Erro humano ou benefício ao PSG? A pergunta que fica é: foi erro humano ou conveniência? Competiu, incomodou, foi respeitado e mostrou que está no mesmo nível dos gigantes europeus. Mesmo com o vice, o Flamengo sai dessa final maior do que entrou, reconhecido pela imprensa europeia, respeitado pelos adversários e com um projeto sólido sob o comando de Felipe Luiz. A temporada termina com orgulho, identidade e a certeza de que o Flamengo voltou a ser protagonista mundial. Se você acredita nesse projeto, comenta. As provocações foram exageradas? O Flamengo sai fortalecido dessa final? Agora eu quero saber de você. Vitão é o zagueiro ideal para o Mengão? Vale o investimento? O Flamengo mostrou que já está no nível dos gigantes europeus? Essa final te deixou orgulhoso do Mengão? Porque uma coisa é certa, o Flamengo é gigante, no Brasil, na América e no mundo. Esse Flamengo pode ganhar o mundo nos próximos anos? Deixa seu comentário, fortalece o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha o vídeo porque qualquer novidade sobre reforços no Flamengo eu trago aqui em primeira mão. Tamo junto, nação!